Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin voltou a superar a marca dos 99 mil dólares americanos, estando cotado nesse momento em aproximadamente 99.100 dólares americanos cada unidade, com uma alta de cerca de 2,5% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, tem acompanhado essa alta, também está com uma valorização de cerca de 2,6% nas últimas 24 horas, cotado nesse instante em aproximadamente 3.300 dólares americanos. Mas sem sombra de dúvida, dentro aqui do top 10 das criptomoedas, quem mais está sobressaindo nessas últimas 24 horas, nesse último dia, é o token XRP emitido pela Ripple, com uma valorização de 10,6%, com cada unidade cotada nesse momento em 2,85 e recuperando inclusive a terceira posição. O XRP voltou a ultrapassar o token USDT da Tether, a stablecoin USDT. E a gente consegue ver essa alta também através dos ETFs. No mercado de ontem, a gente ainda não tem o mercado todo fechado. A BlackRock ainda não submeteu o resultado final do dia de ontem, mas todas as outras já submeteram. E considerando todas as outras, a gente teve uma saída, a gente teve um outflow de 13 BTC. Mas eu particularmente acredito que a gente vai virar para inflow no dia de ontem. Eu acredito que a gente vai ter um saldo positivo no dia 14 de janeiro, depois que a BlackRock fizer o seu lançamento, depois que a BlackRock lançar o seu resultado. O mercado ontem acabou sendo bem mais positivo do que o esperado, não só o mercado cripto, mas o mercado financeiro de uma forma geral. Mas falando dos produtos cripto dentro da parte financeira, que são os ETFs, a gente consegue ver também nos ETFs de Ether Spot. Eles também tiveram um dia de ontem positivo. Pouco positivo, é verdade. Foram 382 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 1,2 milhão de dólares. Mas, de qualquer forma, a gente teve um inflow. Por isso, eu também acredito que depois que a BlackRock lançar o seu resultado do ETF de Bitcoin Spot, a gente vai ver um dia positivo, um dia verde. E qual foi um dos grandes motivos do dia de ontem ter sido positivo para o mercado cripto e para o mercado financeiro como um todo, sendo que a gente estava esperando um período um pouquinho maior de correção? O que aconteceu foi que no dia de ontem a gente teve a divulgação da inflação americana e ela veio abaixo do esperado. Então a gente teve um resultado melhor do que o que a gente imaginava que a gente teria. Com isso, o medo do Fed até mesmo aumentar a taxa de juros na próxima reunião, no final de janeiro, cedeu. E com isso, naturalmente, o dinheiro ele começa a fluir para o mercado de renda variável, porque afinal de contas, renda variável varia. Então, isso justamente aconteceu, resultado da CPI, o resultado da inflação americana menor do que o esperado, o que fez com que o Bitcoin, o que fez com que o mercado cripto voltasse a ganhar bastante valor de uma forma até que rápida. Dando continuidade ao episódio de Giro Bitcoin de hoje, mas ainda falando sobre o preço do Bitcoin, o Bitcoin pode atingir quase 250 mil dólares americanos em 2025, com $500 bilhão em novos capitais fluindo para o mercado. Em seu último relatório semanal do dia de ontem, dia 14 de janeiro, a plataforma de análise on-chain CryptoQuant se preparou para o próximo topo macro de preço do Bitcoin. O Bitcoin está preparando para atingir pelo menos 145 mil dólares esse ano, à medida que a nova administração presidencial dos Estados Unidos impulsiona um grande influxo de capitais. Isso foi um trecho justamente desse relatório. Cerca de 520 bilhões de dólares de novos capitais podem fluir para o Bitcoin em 2025. No contexto de condições regulatórias, monetárias e cíclicas favoráveis, é razoável esperar que o capital continue fluindo para o Bitcoin ao longo do ano de 2025. A expansão no total de capital investido no Bitcoin tem um efeito mais do que proporcional no valor e preço de mercado do Bitcoin. E foi justamente através daí que eles chegaram nessa precificação, né, de até 249 mil dólares ainda em 2025 para o Bitcoin. Eu, particularmente, Paulo Aragão, não sei se chega nesse valor de 250 mil dólares, mas o que a gente está conseguindo ver no mercado é que, de fato, os prognósticos estão se tornando cada dia melhores.
A gente está tendo algumas correções, é verdade, ao longo desse ano, mas de qualquer forma, essa lateralização que a gente está vendo é, ao meu ver, algo positivo. Quando a gente costuma ver o Bitcoin dando uma super esticada, sem nenhum tipo de correção, sem nenhum momento de lateralização, geralmente o ciclo é mais curto. Do jeito que está, a gente acaba conseguindo alongar o ciclo. E é claro que, se os Estados Unidos de fato conseguirem fazer tudo que o Trump prometeu em campanha, isso vai fazer com que o ciclo seja ainda mais forte e ainda mais comprido. Então, se o mercado ele já está, entre aspas, lateralizado, e a gente vai ter ainda essa injeção de ânimo, injeção de boas notícias com Trump, de boas notícias com o governo americano, é natural que a gente possa sim esperar uma forte valorização do Bitcoin. Muita gente está falando algo entre 145 mil dólares e 250 mil dólares. Inclusive, é justamente o range que a CryptoQuant falou no relatório divulgado no dia de ontem, entre 145 e 249 mil ao longo do ano de 2025. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Afinal de contas, a gente sabe que tentar prever preço de Bitcoin acaba sendo um exercício de futurologia e que muitas vezes a gente acaba se frustrando com esse resultado. Mas, de qualquer forma, é o que eu tenho batido muito na tecla. A gente não consegue falar o que vai acontecer e o futuro não necessariamente repete o passado, mas os prognósticos são os melhores possíveis. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, o maior banco da Itália entra no mercado cripto com investimento de $1 milhão em Bitcoin. O maior banco da Itália, a Intesa Sanpaolo, se tornou o primeiro banco italiano a fazer um investimento em Bitcoin, comprando 11 BTC por cerca de €1 milhão no dia 13 de janeiro. O investimento ocorre pouco mais de um mês depois do Bitcoin ultrapassar a marca de $100 mil em dezembro. A notícia surgiu de um e-mail interno vazado por Nicolo Bardossia, que é o chefe de negociação de ativos digitais da Intesa Sanpaolo. No e-mail, Bardossia escreveu, abre aspas, a partir de hoje, 13 de janeiro de 2025, a Intesa Sanpaolo possui 11 bitcoins. Agradeço a todos pelo trabalho em equipe. Esse resultado não seria possível sem cada um de vocês. Embora a Intesa Sanpaolo não tenha respondido ao pedido de comentário do Cointelegraph, o banco confirmou a aquisição de Bitcoin com o meio de comunicação Wired. O investimento do banco italiano ocorre durante um período de crescente interesse institucional pelo Bitcoin, o que fez com que as reservas das exchanges de Bitcoin caíssem para o nível próximo ao mais baixo em 7 anos, no dia 13 de janeiro. Ou seja, a gente tem visto cada vez mais institucionais, cada vez mais empresas comprando Bitcoin. Inclusive grandes bancos ao redor do mundo comprando Bitcoin. Países comprando Bitcoin. O varejo começando a comprar também cada vez mais Bitcoin. Com isso, naturalmente, a gente vai ver cada vez menos Bitcoin à venda. E essa queda da quantidade de Bitcoin depositado nas exchanges é um sinal claro disso. Cada vez menos Bitcoin disponível para venda, porque cada vez mais o Bitcoin está sendo entesourado. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma rapidinha. A USDC, stablecoin de dólar americano emitido pela Circle, ultrapassou a marca de $20 trilhões em volume de transações desde o seu lançamento, desde a sua criação. Vale ressaltar que a USDC é considerado para muitos institucionais como um exemplo de transparência, como um exemplo de stablecoin. Teve alguns problemas recentes, é verdade, na questão do seu lastro, porque o banco que tinha parte dos seus depósitos passou por problemas e precisou ser resgatado pelo Banco Central Americano, mas de qualquer forma, a USDC continua sendo uma das grandes referências de stablecoin do mercado, por causa da transparência e de auditorias regulares. Eles fazem regularmente as auditorias para comprovar justamente essas reservas. Atualmente, a USDC é o 8º maior criptoativo do mercado e a 2ª maior stablecoin. A primeira stablecoin é o 4º maior ativo do mercado, que é o token USDT emitido pela Tether. De qualquer forma, o USDC é um token de stablecoin muito importante que está listado na maior parte das corretoras de grande porte globais. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de passar a seguir o podcast por qualquer streaming que você esteja escutando. Isso é muito importante pra gente. Isso é o que faz com que a gente possa continuar esse trabalho aqui de estar produzindo esse conteúdo diariamente para você. Então não deixa de se inscrever, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!